Para a gente continuar o sistema respiratório, então a segunda parte do sistema respiratório que a gente vai ver vai incluir quase toda a parte do sistema respiratório inferior, exceto traqueia que a gente viu lá no outro videozinho, certo? E essa parte a gente vai pegar todas as ramificações das vias respiratórias até o pulmão. Então essas ramificações, elas partem a partir da traqueia, tá? Eu tinha falado que o momento de ramificação da traqueia, que é exatamente esse que eu estou grifando em amarelinho, se chama carina da traqueia, tá? Então é esse local que bifurca assim brônquios principais, um que vai para o pulmão direito e outro que vai para o pulmão esquerdo. Então nós temos os brônquios, o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdos. Eles também são conhecidos ou denominados como brônquios primários, ok? Eles têm uma diferençazinha por conta da diferença estrutural dos pulmões direito e esquerdo. Tá? Alguns órgãos que estão do lado esquerdo ou do lado direito fazem com que esses pulmões se tornem maiores, mais assim, largos, com diâmetro maior ou mais compridos, e isso altera o formato um pouquinho dos brônquios principais. Por exemplo, o brônquio principal direito, ele é mais vertical do que o esquerdo, que ele é um pouquinho mais horizontal, tá? O direito é mais curto do que o esquerdo, que ele é mais compridinho, e o direito é mais calibroso comparado ao esquerdo, tá? Logo, consequentemente, se a gente engole alguma partícula de alimento, ele vai para o sistema respiratório, ele tem mais facilidade de entrar por esse brônquio principal direito do que para o esquerdo, por conta dele ser um pouco mais vertical, ok? Como a traqueia contém anéis incompletos de cartilagem e também são revestidos por epitélio pseudo-estratificados colunares ciliares, a traqueia, os brônquios também têm o mesmo tecido. Então, os brônquios, eles também produzem secreção muco e também possuem esses cílios que vão expelir essas partículas, ou tentar expelir essas partículas, tá? A partir dos brônquios principais, eles vão começar a se ramificar para ocupar toda a área do pulmão. Essa segunda ramificação, tá? Se a gente pensar que a primeira parte da carina da traqueia, formando os brônquios primários ou principais, essa segunda ramificação vão formar os brônquios lobares ou secundários, tá? Nós também temos uma diferençazinha entre um lado e o outro. O pulmão direito, ele é separado em 3 lobos ou 3 partes. Logo, eu preciso de um tubo que chegue até todas essas partes. Então, nós temos 3 brônquios lobares para o pulmão direito, enquanto o pulmão esquerdo é dividido só em 2 partes, ou 2 lobos. Então, nós temos 2 brônquios lobares indo para esse pulmão, tá? Logo depois, gente, vocês vão ver que o pulmão ele é dividido, todo subdividido em segmentos. Cada lado possui 10 segmentos, tá? Então, esses 3 brônquios lobares, tanto do lado direito e os 2 brônquios lobares do lado esquerdo, eles vão se ramificar em 10 segmentos, em 10 brônquios segmentares, tá? Alcançando todas essas 10 porções dos pulmões. A partir daí, eles vão sofrer uma nova ramificação, tá? Que seriam essas menores aqui, que são ramificações chamadas de bronquíolos. E esses bronquíolos vão se afinar mais, formando os bronquíolos terminais. Ok? Então, essa é a primeira parte aí, a gente está vendo dessas ramificações das vias respiratórias, que são consideradas partes condutoras ainda. Muito bem. Nessa imagem formalizada a gente consegue ver a traqueia aqui, o momento de bifurcação da traqueia, que é a carina da traqueia, o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo, estão vendo um mais vertical, o outro mais horizontalzinho, mais curto, com diâmetro maior, mais fino e mais longo, tá? Com diâmetro menor. Então dá pra gente observar essas diferenças e suas ramificações aqui para todo o tecido do pulmão, tá? Essas ramificações formam uma estrutura, acabei não colocando nesses slides, tem imagens bem bonitas que detalham isso, formam uma estrutura que assemelha-se uma árvore de ponta cabeça,
sendo que aqui ó, a traqueia é o tronco dessa árvore, e nós temos os galhos a partir dos brônquios principais, tá? Essa estrutura toda aqui, então, se denomina árvore bronquial, tá? Então, toda essa estrutura é a árvore bronquial, como se fosse uma árvore de ponta, copa de uma árvore de ponta cabeça. Aqui a gente consegue ver, então, a parte anterior e posterior da traqueia, a carina da traqueia, os brônquios principais direito e esquerdo, tá? E as ramificações de brônquios lobares e segmentais. Aqui, gente, é outra porção que a gente vai ver, os pulmões, tá? Então, a gente estava vendo até agora a parte condutora. Então, agora a gente vai vir para a parte respiratória, essas estruturas que realmente vão fazer as trocas gasosas, tá? O pulmão são órgãos considerados coniformes, com uma ponta e uma base, tá? Pareados, nós temos um direito e um esquerdo, situados dentro da caixa torácica. Eles ocupam basicamente toda a cavidade torácica, tá? A maior parte dessa cavidade torácica, exceto por porçãozinhas específicas ocupadas pelo coração, arco da aorta, enfim. Eles possuem 700 gramas média e 25 centímetros de comprimento, de altura, tá? Eles possuem um revestimento, uma película de revestimento duplada, chamada de pleura. Tem uma pleura que vai ficar aderida à caixa torácica e uma pleura que vai ficar aderida aos pulmões. Essa pleura aderida à caixa torácica se chama pleura parietal, enquanto a que fica aderida aos pulmões se chama pleura visceral, tá? E entre essas duas pleuras existe um espaço, tá? E esse espaço é preenchido pelo líquido pleural, um líquido extremamente importante, porque quando a gente vai fazer essa respiração, a gente movimenta a caixa torácica, a gente expande e retrai os pulmões, faz com que essas pleuras elas se deslizem, e para possibilitar o deslizamento dessas pleuras sem danificá-las, esse líquido auxilia justamente aí, tá? Então esse espaço se chama cavidade pleural, e essa cavidade pleural ela é toda preenchida por um líquido pleural produzido pelas próprias pleuras. Muito bem. Tá? Os pulmões, localização desses indivíduozinhos, então, eles se estendem desde do diafragma, tá? Aqui é uma lâmina de tecido muscular que acompanha aqui, ó, as últimas costelas, tá? Até ligeiramente acima da clavícula, tá? Situando-se entre as costelas, anteriormente e posteriormente, porque se a gente ficar na lateral, nós temos costelas que vêm da frente até lá nas vértebras, então tanto na parte anterior quanto posterior, nós temos costelas, tá, que estão circundando e protegendo este órgão, tá? A sua base, ele fica na sexta cartilagem costal, então o pulmão, olha aqui, ó, ele forma mais ou menos um triângulo, com o ápice voltado para cima nas primeiras costelas e a base voltada aqui para o diafragma, que passaria mais ou menos aqui, certo? Então a base dele fica na sexta cartilagem costal, tá? No processo espinhoso da 10ª vértebra, a nível da 10ª vértebra torácica. O ápice aqui em cima, ó, ele está entre a primeira costela e a clavícula, tá? Ele possui uma face costal, que é essa face em contato com a costela, uma face mediastina, que é essa face interna aqui, ó, tá? Que está em contato com a cavidade torácica, com a região onde está encaixado o coração, tá? E na parte medial dele, bem no centro, ele tem uma estrutura chamada de hilo. E nesse hilo nós temos estruturas que entram e que saem do pulmão, como as artérias, as veias pulmonares, tá? E suas inervações e os brônquios principais, direito e esquerdo. Esse conjunto de estruturas que entram e saem do pulmão é conhecido como raiz. Em algumas literaturas vocês vão ver também que são nomeados como pedículo do pulmão, tá? O pulmão esquerdo,
ele tem uma estruturazinha diferente do pulmão direito, porque o nosso coração, a base dele está voltada aqui para a linha mediana, um pouquinho para o lado direito, e o ápice dele, cerca de 2/3 do coração, ele está voltado para o lado esquerdo do corpo. Então a ponta dele acaba entrando no pulmão. Então o pulmão esquerdo, ele tem uma estruturazinha, um achatamento que vai acomodar essa ponta do coração. E essa estrutura é denominada de incisura, que é exatamente isso aqui, ó, incisura cardíaca, ok? Então, o pulmão esquerdo tem uma incisura cardíaca. O pulmão direito, por sua vez, ele também tem algumas diferenças. Ele é mais largo, mais espesso, certo? Entretanto, ele é mais curto, porque tem um órgão muito grande embaixo dele que empurra ele para cima, tá? Esse órgão, lado direito, tá? É o fígado. Logo, o pulmão esquerdo ele acaba sendo um pouquinho mais comprido, mas ele não é tão espesso assim, ele tem um diâmetro menor, tá? Entretanto, ele tem essa incisura cardíaca aí que diferencia ele. Tá? Então, essas são as diferenças entre o pulmão esquerdo e o pulmão direito em relação a tamanhos. Nós temos outras diferenças também, como vocês estão vendo. Pulmão direito, ele possui uma fissura oblíqua, tá? Oblíqua porque ela está na diagonal, e ele possui uma fissura horizontal, tá? Que ela está nesse sentido. Vai dividir o pulmão direito em 3 lobos: o superior, o médio e o inferior, tá? Já o pulmão esquerdo, ele tem uma fissura só, a fissura oblíqua, dividindo ele em lobo superior e lobo inferior. Por isso que o pulmão direito tem 3 brônquios, tá? Lobares, e o pulmão esquerdo tem 2 brônquios lobares. Que eu tenho lobo superior, médio e inferior no direito, e eu tenho lobo superior e inferior no esquerdo. Ok? Muito bem. Aqui a gente está vendo uma imagem posterior, certo? Dessas fissuras, tá? Então aqui a fissura é oblíqua, a fissura horizontal e aqui a fissura oblíqua. Lobo superior, superior, lobo inferior, inferior, e aqui o lobo médio, certo? Então essas são as diferenças tanto na vista anterior quanto posterior em relação às partes do pulmão. Esses lobos, eles são subdivididos em outros segmentos. Cada pulmão, então, indiferentemente de ter 3 ou 2 lobos, eles são subdivididos em 10 segmentos cada um, tá? Por isso, tanto o lado direito e esquerdo terão 10 brônquios segmentares. Cada brônquio vai ter que atingir uma região dessa do pulmão, tá? Essas regiões de 1 a 10 são todas nomeadas, tá? Não vou cobrar que vocês decorem esses segmentos do pulmão, só a quantidade, tá? Até o superior, médio, inferior e superior, inferior, vocês têm que decorar, não é difícil. Agora, em relação ao nome de todos esses segmentos, apical, posterior, anterior, lateral, medial, superior, basilar medial, basilar anterior, esses eu não vou cobrar, tá? Mas a nível de conhecimento, estes são os lobos que estão no pulmão direito, os segmentos, quer dizer, e esses são os segmentos que estão no pulmão esquerdo, ok? Então, pulmão direito, revisando, ele tem 3 brônquios lobares, porque ele tem 3 lobos, o superior, o médio e o inferior, e ele tem 10 segmentos pulmonares, ou seja, 10 brônquios segmentares que chegam até esses segmentos. Já o pulmão esquerdo, ele possui 2 lobos, o superior e o inferior. Logo, a traqueia vai se dividir, o brônquio principal esquerdo vai se dividir em 2 brônquios lobares, tá? E esses 2 brônquios lobares vão se dividir em 10 brônquios segmentares, chegando nesses 10 segmentos do pulmão. Ok? Então, essas são as diferenças entre a anatomia do pulmão esquerdo e do pulmão direito e a anatomia das divisões dos brônquios direito e dos brônquios esquerdos. Muito bem. Então, aqui a gente tem uma visão posterior desses segmentos do pulmão. E aí a gente vai para a anatomia microscópica.
para a gente poder depois entender um pouquinho melhor essa mecânica e das trocas gasosas, tá? A anatomia microscópica ela vai culminar em estruturas denominadas alvéolos, tá? Que são as bolinhas que formam ali o finalzinho da estrutura onde se enche de ar para acontecer as trocas gasosas. Então, o alvéolo é uma invaginação caliciforme, redondinha, revestida por um epitélio simples, pavimentoso e sustentada por uma membrana basar elástica extremamente fina, parecendo uma uvinha, tá? O saco alveolar é um conjunto de 2 ou mais alvéolos. Tá? O saco alveolar parece um cachinho de uva, ok? Estes alvéolos, eles têm em seu epitélio um líquido chamado líquido alveolar, e dentro desse líquido, uma das coisas que o compõe é uma estrutura, uma proteína chamada surfactante. E esse surfactante tem a função de manter esses alvéolos abertos, impedir com que eles se fechem, se colabem, porque se eles se colabarem, eles não vão encher de ar e não vão possibilitar as trocas gasosas, diminuindo o nosso aporte de oxigênio. Tá? Existe uma doença que faz justamente isso. Elas destroem esses alvéolos, as paredes dos alvéolos, fazendo com que eles fiquem colabados ou produzem um grande espaço aéreo ali dentro, cheio de ar durante a expiração, e esse espaço ele não permite ou permite uma troca menor de gás, de oxigênio e dióxido de carbono, tá? Essa concentração de oxigênio acaba se reduzindo no nosso organismo, certo? E a pessoa que tem enfisema, com o tempo ela vai ficando com mais dificuldade nessa respiração, com respiração dispneica, difícil, por conta da diminuição desse tecido. Consequentemente, ela vai tentar fazer um esforço maior para respirar, forçando mais a caixa torácica para entrar mais ar. Então, com o tempo e com esse esforço, esse tórax ele vai ter um formato de barril, tá? Nessas pessoas que têm essa patologia. Muito bem. Outra doença respiratória bem comum, uma das principais causas de morte de câncer nos Estados Unidos é o câncer de pulmão. Tá? Câncer de pulmão, uma das causas é enfisema, e uma das causas que causa enfisema é a fumaça de cigarro, de narguilé, de cigarro eletrônico, de charuto, e enfim, de coisas que são fumadas aí, tá? E essa fumaça, cigarro, tem substâncias químicas que acabam destruindo esses alvéolos, tá? Diminuindo o tecido que faz as trocas gasosas, e possibilitando a formação de um tecido cancerígeno, tá? A pessoa que tem câncer de pulmão, ela pode apresentar tosse, sangramento pela boca, pelo nariz, sibilos na hora de respirar, dor na hora de respirar, rouquidão, dificuldade de deglutir, tá? Pode emagrecer, cefaleia, anemia, então tem N sintomas que podem aparecer. E o tratamento varia muito, né? De quimioterapia, radioterapia, até a retirada de partes ou deste pulmão, tá? Resumindo, então, o caminho que o nosso ar vai percorrer desde do primeiro vídeo até agora. Então, ele entra pelas narinas, certo? Ele atravessa toda a cavidade nasal. Lá no finalzinho, nas coanas, ele passa dessa abertura para a faringe. A faringe ele vai passar pela parte nasal da faringe, nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe, tá? Daí ele vai entrar continua na parte respiratória, porque na faringe ele poderia ir ou para respiratória ou para digestória, mas daí não vai entrar para digestória, que é o esôfago, vai continuar na respiratória indo para a laringe. Laringe é essa parte curta aqui, cartilaginosa, tá? E depois da laringe ele vai passar na traqueia. Traqueia vai se bifurcar em um momento chamado de carina da traqueia em brônquios principais, tá? Os brônquios principais direitos e esquerdos, ou também conhecidos como primários. Esses brônquios principais, eles vão se ramificar ou em 3 ou em 2, tá? Para os lobos do pulmão, superior, médio e inferior, ou superior e inferior, dependendo se ele vai para o lado direito ou esquerdo.
Depois disso, eles vão se ramificar novamente para chegar até os 10 segmentos dos pulmões, tanto do lado direito e esquerdo, chamados de brônquios lobares ou brônquios secundários. Depois eles vão se ramificar novamente, formando os brônquios segmentares. Pulei, né? Os segmentares vão para as 10 porções do pulmão. Depois ramificam em partes menorzinhas, chamados bronquíolos. Bronquíolos nós temos os maiores, que se afinam, formando os menores, até se afinalarem mais ainda, formando os bronquíolos terminais. Aqui termina a parte condutora e aqui a gente começa a parte respiratória, tá? Então, esses bronquíolos terminais, eles vão se ramificar em apenas uma membrana de tecido chamada de bronquíolos respiratórios. Na ponta desses bronquíolos respiratórios, nós temos os bronquíolos mais fininhos, que são os bronquíolos alveolares, que continuam formando um saquinho, uma uvinha, tá? Que são os alvéolos. O conjunto dessas uvinhas formam os sacos alveolares. Os sacos alveolares, eles são todos revestidos por capilares, e esses capilares, eles promovem a troca de dióxido de carbono e oxigênio, ok? Deu uma confusãozinha ali no primário, secundário e terciário, mas acho que deu para entender um pouquinho. Obrigado, gente. Aqui nós temos referência. Espero que tenha entendido alguma coisa. Qualquer coisa, chama lá no grupinho nosso. Beijo, queijo e até a próxima.